querido amigo ouvinte, pensando em Josué capítulo 8, Yag Yadin escreveu o seguinte sobre a guerra no tempo de Josué. O funcionamento de um bom serviço de inteligência permitia que as pequenas forças, em particular, realizassem emboscadas como um método regular de guerra. Taticamente, a emboscada é a forma mais assassina de batalha, que explora o princípio da surpresa ao máximo. A escuridão da noite necessária para a armação de uma emboscada também era exigida por forças regulares e irregulares que operavam contra um exército regular, tanto para cobrir seu avanço quanto para lançar seu ataque. Muitas vezes Josué avançava durante toda a noite para surpreender o inimigo ao amanhecer. Você sabia que mesmo diante de um cenário como esse, é possível ver aberta uma porta de esperança? Tanto é que posteriormente o profeta Oséias usou a experiência do relato bíblico de ontem e de hoje para ilustrar uma mensagem maior de esperança, como nós podemos ver em Oséias capítulo 2, principalmente no verso 15. Meu querido, Deus pode transformar as experiências de um vale de Acor em portas de esperança. Sim, aqui em Josué capítulo 8, dos versos 30 a 35, nós temos o paradoxo do Monte das Bênçãos versus Monte das Maldições. Porque é o seguinte, Moisés tinha dado instruções para o serviço religioso que os israelitas deveriam realizar ao entrar em Canaã, lá em Deuteronômio capítulo 11, verso 29, também nos capítulos 27 e 28, instruções estas que deveriam depois se cumprir em depois iriam se cumprir em Josué capítulo 8, versos 30 a 35. O Monte Ebal e o Monte Gerizim ficavam perto de Siquém, que era um lugar conhecido para umas cerimônias especiais e também como ponto central de viagens. Sabia? O altar de pedras com a lei gravada nele falaria do verdadeiro Deus a todos que passassem por aquele lugar. Para chegar a Siquém, os israelitas viajaram pelo território inimigo 32 quilômetros ao norte de Ai. Alguns historiadores preocupados com isso sugerem que esse evento teria ocorrido vários anos após a Batalha de Ai, mas não há evidência de uma fortaleza ao norte de Betel, naquela parte de Canaã. Além disso, Josué capítulo 17, verso 18, implica que uma boa parte dessa área era florestada e não povoada. E, finalmente, mesmo que não fosse esse o caso, muito possivelmente os habitantes temiam os israelitas por causa do que Deus tinha feito por eles no Jordão e nas cidades de Jericó e de Ai. De qualquer forma, estamos falando de um lugar especial. Sabe que especialistas em acústica conduziram recentemente experimentos de campo em Siquém usando sofisticados equipamentos de teste acústico e seus resultados testemunham as propriedades acústicas do Vale de Siquém, guardado por suas sentinelas de montanha? E é interessante notar que o altar foi construído no Monte Ebal, que era o Monte das Maldições. Já parou para pensar qual é a verdade que isso nos ensina sobre o Evangelho? Meu querido, nós podemos ver aqui o coração do Evangelho. O animal sacrificial foi oferecido na montanha das maldições. O Cordeiro de Deus, como depois mencionado em João capítulo 1, verso 29, leva a maldição que merecemos, explicada em Gálatas 3, versos 10 a 14. Morre no altar do Calvário, esse Cordeiro de Deus. Altar do Calvário, esse descrito em Hebreus capítulo 13, verso 10. E esse Cordeiro de Deus morre no altar do Calvário para que possamos receber as bênçãos de Gerizim que ele mereceu. Você entende? São os ritos de Deus para se aproximar de nós. Por isso, hoje, é importante a gente participar de cerimônias de renovação da aliança. Beleza? Medite nisso ao ler hoje Josué capítulo 8.